Olá, este é um vídeo em defesa da verdade. Se você não é inscrito ainda nesse canal, te convido a se inscrever nesse canal, marcar as notificações para receber os vídeos assim que ele for publicado e também compartilhar com seus amigos. Convide eles a se inscreverem aqui também, porque vamos apresentar aqui mensagens sobre o passado, o presente e o futuro. Já temos vários vídeos aqui em nosso canal que pode orientar ou dar muitas informações adicionais a você. Nosso intuito aqui neste canal é sempre apresentar a palavra de Deus, não de forma totalitária, mas levando você a pontos que devem ser estudados e estudados mais ainda. Ou seja, aguçar você, o seu conhecimento, buscar novos horizontes e interpretar a Bíblia assim como ela deve ser interpretada. Partindo desse ponto, desejamos que você entenda perfeitamente qual o nosso ponto de vista relacionado ao período em que vivemos, o período em que ainda está diante de nós e como devemos encarar os fatos. Aqui também lamentamos o fato de que pessoas podem ser mal intencionadas e talvez privar a verdade de outros tantos que precisam conhecer essa verdade. É bem certo que a verdade deve ser estudada ou entendida tal qual ela é. Porém, a verdade está em Jesus Cristo e é esse Senhor Jesus Cristo que precisamos buscar a cada momento. O seu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos, inspirou os profetas, quanto ao que está escrito na Bíblia, é o mesmo que vai te ajudar, que pode te orientar. Portanto, é muito importante que você tenha alguns cuidados quando falar sobre um servo de Deus que está apresentando a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é sempre dinâmica. Existe sempre uma verdade para um tempo presente. E como essa verdade vai chegar até você é uma posição sua, é um posicionamento seu. Entender como ela deve chegar, como ela vai ser recebida. Assim, o que nós devemos é apresentar a palavra de Deus tal como ela é. Vejo, às vezes, lamentável, pessoas se levantando e falando de servos de Deus ou fiéis servos de Deus e apresentando até como hereges. Cuidado! Quando você fala que uma pessoa é herege, você pode estar imitando tantos outros que no passado tentaram reprimir a palavra de Deus simplesmente de ser estudada, de ser vista tal como ela é. Cuidado para que você não seja encontrado entre aqueles que nos primeiros séculos tiveram os pais da igreja como herege. Cuidado para que você não seja encontrado entre aquelas pessoas as quais acusaram muito fortemente aqueles que, apesar de qualquer outra coisa, qualquer orientação ou formação acadêmica, decidiam viver de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos falando de pessoas que conservaram a palavra de Deus fiel ao seu propósito em todos os dias. E mesmo assim não foram entendidos por todos de sua época. Cuidado, para que você não seja encontrado entre aqueles que estão, mesmo entre o clero, mas privando tantos outros de ter contato com a verdade. E quando você faz tal acusação como herege ou endossa o grupo daqueles que assim apresenta, homens, pregadores da palavra de Deus como herege, você pode estar correndo sérios perigos. Pelo menos 3 pontos aqui precisamos entender. Pelo menos 3 pontos eu quero dialogar com você ou deixar claro nesse vídeo. O primeiro deles está relacionado diretamente à maneira como você deve apresentar a verdade. Veja, não proíba ninguém de ouvir a verdade do jeito que ela está sendo apresentada. Não será você aquele que vai definir exatamente como o teu irmão deve ouvir a verdade. Mas sim, você deve ser um canal de luz, um meio pela qual o teu irmão deve sim encontrar a verdade. E mesmo que você não apresente todas as verdades
que ele deve ouvir, você deve apresentar a sua verdade presente, não assim interferindo com que outros também apresentem suas verdades ou da forma como eles entenderam a verdade. Entendemos que a verdade é Jesus. A verdade se encontra em Jesus. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, os apóstolos, é o mesmo que acompanha cada leitor da Bíblia, cada leitor do Espírito da profecia. E é exatamente esse mesmo Espírito que vai dar a iluminação a cada um segundo o seu querer, segundo a sua vontade, se assim cada um pedir. Não é um grupo de pessoas, não é uma pessoa em particular que vai definir exatamente como deve ser entendido a palavra de Deus. É bem verdade que um grupo maior, um grupo coeso da palavra de Deus, um grupo coeso do povo de Deus, tem verdades eternas que precisam ser preservadas. E assim se cumpre a palavra do Senhor em sua oração de São João, capítulo 17. Unidos pela verdade. Quando Jesus estava fazendo a oração, lá no capítulo 17 de São João, ele estava exatamente deixando claro um pedido ao Papai do Céu de que a Igreja de Deus, a sua Igreja, seria unida em pontos iguais, em pontos doutrinários aqui. No entanto, fora dos pontos doutrinários, a Igreja é livre para entender a doutrina da forma como ela é apresentada, ou entender a profecia da forma como ela chega até você. Lembre-se, quando uma pessoa começa o seu ensino fundamental, ele pouca base tem sobre assuntos complexos. Porém, à medida que ele vai estudando e quando ele chega então em uma universidade, ele já começa a compreender melhor aquilo que no primário ele não conseguia compreender. Portanto, é muito importante que você apresente a sua verdade. Como você entende a verdade? É lógico que não fugindo de forma alguma do padrão que é as doutrinas cristãs, doutrinas que o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, assim define como base coesa para toda a mensagem angélica, para todas as 3 mensagens angélicas, no contexto em que estamos inseridos, que estamos vivendo. Porém, volto a dizer que a igreja é dinâmica. E a igreja dinâmica, ela tem muitas formas de apresentar a verdade. E muitas pessoas, de diversas maneiras, vão compreender um tema de forma diferente. E assim, por muitas maneiras, o Senhor pode educar o seu povo, fazendo com que ele cresça cada dia. Não há confusão entre o povo de Deus. Não pode haver. Jesus mesmo falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, conhecerão a minha voz. Em outro ponto, Jesus também diz: Senhor, todos os que me destes, nenhum se perdeu. Logo, para o Senhor Jesus, todos que vierem a Ele entenderão perfeitamente a sua mensagem e o seu Espírito será o orientador de todo o povo de Deus. Portanto, não há com que se preocupar, não há por que se preocupar se um A ou B ouve uma mensagem que aparentemente pode ser contraditória, mas pode ser que seja contraditória ao seu ponto de vista, no ponto de vista geral da igreja ou do povo de Deus, pode ser aquele exatamente que aquele indivíduo, naquele momento, esteja precisando. O terceiro ponto aqui mencionado, ou o terceiro ponto que quero abordar, é exatamente o conselho de Gamaliel. Esse é o momento em que o povo de Deus precisa mais do que nunca do conselho de Gamaliel. Gamaliel sempre orientava o povo: cuidado, para que você não esteja entre aqueles que estejam combatendo o próprio Jesus ou combatendo o próprio Deus. E o seu conselho era: se alguém está com algum movimento que não tem fundamento nenhum,
esse movimento não prosperará. Porém, se alguém está com algum movimento, mesmo que não seja aquele que você esteja inserido, e se Deus está neste movimento, ninguém poderá conter. Com estas palavras, com este conselho de Gamaliel, aqui fica o meu apelo a você. Apresente sua verdade, tal qual você entende. E assim, cada um que estiver em contato com a verdade que você aprendeu, e também em contato com a verdade que está sendo apresentado por outros, poderão fazer o seu julgamento, pois assim o Senhor diz em São João 5,39. Cada um examine as Escrituras e julgue, para que possa ter nela a vida eterna. É necessário que todos saibam das mensagens que estão acontecendo e que todos tenham contato com a mensagem que está sendo apresentada exatamente em nossos dias. Mais importante ainda é que cada um dos ouvintes das 3 mensagens que estão sendo apresentadas, que eles façam um julgamento para que possam obter a vida eterna.